Glória a Deus. Obrigado pela presença. E lembrando, você que entende que quer ficar na PIBG, você precisa se inscrever no Conecta. Lá no fundo tem um pessoal com a camiseta do Conecta ali, ó. Para que você conheça a nossa igreja, conheça o que nós somos, o que nós acreditamos, para que você não venha para cá por emoção e não se torne membro por emoção. Lembrando, começamos agora a turma 13, daqui 2 meses e meio mais ou menos, começaremos a turma 14, para que você fique conosco. Vamos lá, a gente está ainda no mês da família. Hoje é o domingo que a gente vai encerrar a série de mensagens sobre família. E antes até de eu começar a pregação, eu já quero te fazer aí um apelo ou um pedido, entenda como você preferir. Mas a noite é o encerramento final. Encerramento final é pleonasmo, né? É o encerramento. E aí eu queria pedir, se você já tem compromisso, vá para o seu compromisso, não precisa vir de noite. Mas você que vem, que você convide alguém. E de preferência alguém que está com a família meio arrebentada. Sabe, gente que está com problema, gente que está com problema no casamento, com os filhos. Porque a gente vai fazer um encerramento hoje, e eu estou com algo muito forte no meu coração, assim como na palavra dessa manhã. Então, é um pedido, assim, eu acho que eu estou com uma expectativa sobre o culto da noite, e eu queria que você estivesse presente e convidasse alguém. Mas se você não pode, não tem problema, fique tranquilo, não é quem vir vai ser abençoado no sentido de praga, não é isso não. Mas é uma mensagem que está forte no meu coração, e eu quero ter a oportunidade. Vamos lá. O título, eu estava ruim de título essa semana, mas o título é Um Senhor, Uma Família e a Felicidade. Esse é o título dessa manhã. E essa pregação, ela é derivada de alguns momentos da minha semana. Essa semana eu tive 3 momentos que são muito marcantes. E eu sempre tento ficar atento àquilo que o Senhor quer falar pela vida. A forma que o Senhor se expressa quando a gente pensa em vida. A primeira coisa que marcou muito a minha jornada semanal foi uma conversa muito legal que eu tive com algumas pessoas, falando sobre a vida como ela é. Falando, na verdade, sobre o quanto nós temos aproveitado a vida com aquilo que ela nos proporciona, sempre com um olhar certeiro de que nós não sabemos como ela vai ser. Concorda que a gente pode estar vivendo uma fase muito boa hoje e amanhã pode mudar tudo. Tudo. Já passou por momentos assim? Onde parece que o mar estava calmo, né, Elivan? E do nada a onda parece ser maior do que o barco que nós estamos e você fala, meu Deus, e agora? E vice-versa. Como pode, já tem momentos que a gente passou que é o contrário. A onda estava gigantesca, o medo estava gigantesco e de repente parece que tudo se acalma. Tudo se anuvia, tudo fica tranquilo. Dentre essas conversas que a gente teve essa semana, eu e algumas pessoas, uma das grandes crises que eu vejo que nós humanos temos nós temos aproveitado a vida que o Senhor nos deu? E tem outra, se não estamos aproveitando, até quando não aproveitaremos sem perceber que amanhã pode ser tarde? Porque veja, um dia normal, mal aproveitado, é um dia perdido. É um dia que, teoricamente, nada se construiu, e aqui eu não estou dizendo sobre fazer no sentido de retorno, por exemplo, financeiro. Eu estou dizendo de marcas, de memórias. Essa semana, tá ali a Isa, a Bia, as nossas médicas, mas uma das nossas médicas, a Anne, perdeu o papai simplesmente do nada. E era novo, né? 48 anos. Teve um infarto fulminante. Eles são do Nordeste, né? Qual cidade, você sabe? Estão do Sergipe, a cidade é mais difícil. Ela estava aqui estudando medicina. Último ano de medicina, teve que correr para Sergipe para enterrar o pai. Aí, eu conversando, né, com as pessoas da semana sobre essa questão de aproveitar a vida e tudo mais. E eu sou um cara eu gosto muito de viver. Eu gosto de dizer que eu estou pronto para morrer, mas eu gosto muito de viver. E é muito interessante os detalhes da vida, pastor Marcos, que vão gerando em nós esse olhar mais clínico para a jornada. Essa semana eu cheguei em casa, eu acho que foi do velório. Na hora que eu cheguei em casa, a Helena estava fazendo um desfile para a mãe das roupas novas que ela havia ganhado. E meu irmão,
meus irmãos, eu tomei um susto de como a minha filha cresceu. E ela está usando umas roupas mais de mocinha, que eu percebi que está na hora de comprar um revólver. Meu irmão, teve uma hora que ela foi lá para a sala, a gente estava na cozinha, e ela voltou com uma roupa florida, a coisa mais linda. A Ellen falou assim, só que esse tipo de roupa, eu não sei o nome, você tem que puxar até o ombro. Ela puxou até o ombro e eu falei assim, Jesus, olha o tamanho da criança que me chama de pai. Foi nessa semana que o Facebook trouxe a lembrança de que há 9 anos atrás, nós estávamos celebrando em casa, seremos papais. 9 anos, pastor Wander, 9 anos. É claro que eu aproveitei os 9 anos. Mas você tem noção de que 9 anos já se foram e minha filha já tem 8? Aí eu olhei aquilo e falei, a minha filha está usando o chinelo da mãe. Não que a mãe seja uma referência de adulto. Não é isso. Mas eu acho engraçado que ela vai crescendo e ela fala assim, já já eu vou ser maior que a mamãe. Eu falo, filha, maior que a mamãe, muita criança já é. E ela está com um pé quase do da mãe. Aí eu olhei para tudo aquilo ali e fiquei com isso no meu coração. Desse movimento de família, que eu sei que em algumas coisas eu sou insistente, mas eu sou insistente principalmente naquilo que eu acredito. Aí Deus ia falando comigo nisso, ia falando comigo. Eu tive um momento com o Benício essa semana. E lá em casa a gente faz muita questão de, além de momentos juntos, ter um momento pai e filho, mãe e filha. Para que ele tenha bem estabelecidos a questão de masculinidade, de feminilidade. E aí, a gente foi cortar o cabelo juntos, lá no Falcon. Na verdade, eu fui fazer a barba e ele cortar o cabelo, um do lado do outro na cadeira. E no carro eu ainda brinquei, falei, filho, hoje eu acho que nós dois vamos fazer cabelo e barba. Aí ele fez assim, barba? Mas eu nem tenho barba. Eu falei, faz assim mesmo. Aí cortamos o cabelo junto e tal, e eu tinha errado uma agenda. Eu fiz uma anotação na agenda e anotei errado. Eu achei que eu teria um compromisso depois daquilo, e não tinha, era na semana que vem. Aí eu falei, já que eu errei o compromisso, eu só descobri na hora, vamos junto fazer alguma coisa? Vamos comprar janta e levar para casa? Ele falou, beleza. E o gosto do meu filho, você que viu, né, o que eu postei essa semana, sabe, é um gosto muito peculiar. É comida japonesa ou coco bambu, é muito fácil ser pai dele. Aliás, a partir de amanhã eu estou fazendo Uber, se você precisar, me chama, que eu não vou dar conta dos filhos que Deus me deu. E aí eu morava perto do Barbosa e falei, então vamos no Barbosa. A gente vai comprar comida japonesa junto e vamos levar para as meninas. E ele pira nesse momento meio dele. Aí a gente foi para o Barbosa. E uma coisa que eu já falei para você que tem filho pequeno. Converse com os seus filhos, porque eles têm muito a acrescentar. Então ali no Barbosa, conversando com o carrinho, só eu e ele. Aí chegamos na parte ali da comida japonesa. Aí peguei 2 bandejas, ele que escolheu, ele falou, nossa pai, que delícia. Falei, então vamos pegar 3, porque assim ninguém fica com fome. E ele vai crescendo, né? Aí eu falei assim, que tal a gente pegar uma Coca Zero? Aí ele, nossa pai. Eu falei, e um chocolate branco para sobremesa? Ele falou, meu Deus, isso não é um pai, é um anjo. E a gente conversando sobre a vida, sobre sei o quê. E o Benício, eu já falei isso aqui, quando ele está muito feliz, ele tem algumas histerias de felicidade. Ele fala, que dia legal, que dia maravilhoso. Ou ele sempre solta um, é o melhor dia da minha vida. Aí a gente está andando junto. Essa é a parte que eu só contei para minha esposa depois. Ele estava no carrinho pendurado na parte da frente, sabe? Você já fez com seu filho? Não tem um ferrinho ali? Ele sobe no ferro e segura no carrinho. E no Barbosa, se você sair pela estacionamento da Tiradentes, é uma rampa. Aí eu olhei a rampa e falei, por que não? Eu subia com ele, aí, e ó que eu não sou tão rápido, eu entendo, o risco foi grande. Eu soltava e vinha andando para trás e ele vinha. Até a hora que quase tombou, e eu peguei ali, na hora que ele virou, ele fez, quase caí, sorrindo. Eu falei, se tivesse caído, a gente ia fazer de novo. Aí vem a conversa. Ele chegou para mim, e quando ele quer falar sério, você percebe, porque ele muda a feição. Ele chegou para mim e falou assim, pai, eu quero te contar uma coisa. Eu falei, eu já começo a querer rir, mas eu me mantenho. Eu falo, pode falar, meu filho. Ele falou assim, não sei se eu já te contei, mas quando eu estava no céu, eu olhei para Deus e pedi um pai igual você. Eu sei que teologicamente está bem errado, mas ele só tem 5 anos, né? Eu não vou falar assim, filho. Aí eu fiz assim, e você nem imagina o que eu tenho para te dizer. Aí ele fez assim, o quê? Eu estava aqui na terra e eu orei dizendo, Deus, me dá um filho igual o Benício. E você chegou. E aí ele fica, mas ele se acha, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Porque é capaz ele chegar em casa e falar para Helena, não sei se o papai orou por você, mas por mim, ele me desejava muito.
E aí, irmãos, é interessante, porque eu sei que algumas falas minhas são falas que talvez você às vezes me ache um pouco frio. Conversando com a minha esposa, ela já entendeu, ela sempre comenta assim, eu tenho um ideal de tentar chegar numa maturidade espiritual que eu não sei se eu tenho. Por que que eu sou tão intencional assim com a vida, com os meus filhos, com meus pais e com a minha esposa? E eu já te disse isso aqui. É porque eu não sei até quando isso será uma possibilidade. E por vários motivos. Qualquer um de nós pode morrer amanhã, ou hoje. Qualquer um de nós pode ter uma mudança de vida tão drástica que não vai ter opção mais de ter o que sempre teve. De repente, com a adolescência, com a juventude, pode ser que eles me olhem e digam assim, pai, agora a gente não quer ficar tão junto mais. Pode ser que eles queiram estudar, sei lá, assim como as meninas, que são tudo do Nordeste, né? Pelo menos as duas, mais a Anne, que foram estudar medicina e já estão há quanto tempo aqui? 7 anos. 14 anos. Não que não tenha mais a família, mas já não é tão frequente. E nesse movimento, e juntando tudo isso com essa conversa, com essa fase que a gente está, né? Eu, Orlando e Tiago, de tantos velórios, onde a gente pode ver ali um momento onde as pessoas estão com dor, porque encerra uma história. O meu pensamento é sempre o mesmo. O que estamos deixando? O que está sendo construído? Porque um dia seremos apenas a saudade de alguém. Ou teremos apenas a saudade de alguém. E aí, nesse movimento de mundo contemporâneo, nesse movimento de correr pelo sucesso a qualquer custo, trabalhar demais, movido por uma exigência de um sistema que acaba sacrificando o que importa, sacrificando família, sacrificando muitas vezes a saúde. Eu já vou fazer uma declaração aqui para você, que você vai ser testemunha. Orlando e Tiago estão sob ameaça. Se não, e está ali Isa fazendo assim com a cabeça. Se os dois não fizerem um check-up até julho, vão procurar outra igreja. Porque trabalham muito e não cuidam da saúde. Isso aqui não é um lugar de... Queridos, um recado para vocês. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu tem 2000 anos. Amém, queridos? A nossa parte é viver agora pela igreja de Jesus. Porque senão, esse movimento de estresse excessivo, de conquista a qualquer preço, vai fazendo com que a gente não perceba os princípios da vida. Ontem eu falei para um grupo de homens. Muito interessante pregar para homem, eu amo. Porque eu posso dizer no encontro de homens coisas que eu não vou poder dizer num domingo. E é muito interessante que sempre que a gente faz um confronto num grupo de homens, e o assunto é o quanto nos dedicamos à família, automaticamente 80% do público deixa o semblante caído. E o duro é quando você percebe que alguns desses que estão com o semblante caído, já estão com a idade avançada e talvez pensando, e agora, como é que eu volto atrás? O ideal, então, desse mundo, entre conquistas e tudo mais, tem feito com que muitos, depois de conquistarem bens, conquistarem aquilo que queriam, voltam para casa e percebem que perderam o essencial. Saúde abalada, sem pessoas para abraçar, sem pessoas para proteger, e não tem mais tempo. Mas para quê? A troco de quê? O que eu quero trazer para a gente hoje, então, é algo no sentido de as riquezas elas vão passar, mas os relacionamentos permanecem. Bens são importantes, a gente também não está aqui para desprezar, mas o maior tesouro que alguém pode ter é a sua família. E aí, se você puder, eu quero ler com você um salmo muito bonito. Salmo de número 128. Abra sua Bíblia no salmo de número 128. E a gente vai ler ele inteiro porque ele é curto. Salmos 128. Já está na tela se você não trouxe Bíblia. A minha versão diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como um broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém, queridos?
Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Nós estamos diante de um salmos, de um cântico de peregrinação. Esses salmos, eles eram criados, esses de peregrinação, para serem cantados, enquanto o povo seguia junto para as festas, para as celebrações que existiam em Jerusalém. O Salmo 128, ele é muito semelhante, você que está com a Bíblia aberta ou que gosta de anotar, com o Salmo 127. E ele funciona quase que como se fosse uma continuação. Nele, a gente está vendo que as afirmações da bênção de Deus devem ser percebida de forma ainda mais evidente na vida daqueles que são verdadeiros e sinceros servos do Senhor. Ou seja, nós estamos diante de salmos que estão falando sobre a importância da vida há muitos anos atrás antes da gente. De pessoas que tiveram uma jornada tão complexa, que escreveram coisas para que a gente não fizesse os mesmos erros, para que a gente não caísse nas mesmas falhas. Nós estamos então diante de um salmo que vai trazer sobre questões basilares para a felicidade, para a alegria. O Calvino tem um comentário, eu anotei aqui, ipsis litera fala dele, porque eu achei incrível, sobre esse salmo, que ele diz assim, portanto, o profeta lembra, muito apropriadamente aos fiéis, que eles já receberam algum fruto de sua integridade, quando Deus lhes dá alimento, os torna felizes com as suas esposas e filhos, e se condescende ao cuidar da vida deles. O desígnio do salmista, ao enaltecer essa bondade de Deus, é animá-los a prosseguir com alegria na vereda que conduz à sua eterna herança. Se a felicidade terrena, descrita nesse salmo, nem sempre é porção dos piedosos e, às vezes, sucede que a esposa é uma mulher rabugenta, ou orgulhosa, ou de moral depravada, ou talvez os seus filhos sejam dissolutos e ociosos, que trazem desgraça à casa de seus pais. Saibam que o serem privados da bênção divina se deve ao fato de eles rejeitarem por seu próprio erro. E com certeza, se cada um considerar devidamente seus próprios erros, reconhecerá os benefícios terrenos de Deus foram lhe retirados com justiça. Ou seja, o Calvino está nos mostrando nesse comentário que esse salmo está trazendo questões basilares de uma felicidade. E aí, irmãos, é muito engraçado porque o mês da família eu estou achando incrível e talvez seja para nós um dos meses principais do ano, a partir de agora, porque aquilo que a gente tem repetido desde que começou, é a área que o diabo mais tem tirado proveito da igreja, é a área que ele mais tem atacado na igreja, é a área que a gente mais tem deixado muito aberta dentro da igreja, porque a gente está aprendendo que bênção é grana, a gente está aprendendo que ser crente é frequentar a igreja, a gente está aprendendo que um monte de coisa sem sentido, e aí ele vai entrando e fazendo a festa. Aquilo que nós ouvimos no domingo passado. Se a nossa família estiver bem, todo o restante pode estar com problema que a gente se vira. Se o nosso lar estiver protegido pelo Senhor, o que acontece fora dele, a gente sabe lidar numa boa. Por quê? Porque a gente tem para onde voltar, a gente tem quem amar e a gente é amado por pessoas. Então esse salmo vai trazer algumas coisas que a minha oração é que fique no nosso coração. Para que esse encerramento de mês da família, a gente tenha a belíssima oportunidade de perceber que agora lutaremos, porque essa guerra a gente nunca vai poder parar, pelos nossos. Mas espera aí, será que não tem felicidade nesse movimento de um cristianismo bíblico que decidiu honrar o nome de Jesus? O que eu quero trazer então nessa manhã é a simplicidade da vida, daqueles que entenderam quem Jesus é. A simplicidade da vida, daqueles que perceberam a palavra de Deus em sua essência, entendendo que muito do que a gente vive e passa hoje é consequência daquilo que a gente tem feito de escolha. A hora que eu estava preparando essa pregação, que eu pensei como deve ser duro correr atrás de tanta coisa e quando alcançar o que tanto queria, perceber que perdeu o que realmente importava, porque tem coisas que a gente não tem a chance mais de voltar, porque tem coisas que a gente não consegue mais mudar, porque tem coisas que se Jesus não intervir sobre a nossa vida, talvez a gente não consiga nunca mais ser curado. Mas nós acreditamos num Deus que está nos unindo nesse lugar para que a nossa vida recomece ou para que a nossa vida siga de acordo com a vontade dele. Amém, queridos? Então a primeira coisa sobre esse segredo desse salmo é que felicidade real não está no que eu tenho, mas em quem eu temo. Olha o que diz o verso 1, que lindo. Como é feliz quem teme o Senhor e que anda segundo os seus caminhos.
Meus irmãos, aqui o profeta está exortando e dizendo aos que desejam ser participantes da bênção divina que devem se entregar totalmente. Ele vem aqui com uma sinceridade de coração dizendo, se não for verdade o que temos pelo Senhor, nós seremos sempre desapontados. Nós precisamos entender que esse primeiro versículo, ele traz o resumo de todo o tema do Salmo. O restante é apenas uma exposição. Portanto, não é sobre passos para a felicidade, caminhos para uma família feliz. O princípio de toda a felicidade é tema ao Senhor. Só que temer ao Senhor a gente está aprendendo de forma errada. A gente não sabe nem o que é temor. Alguns exageram, e temor ele tem várias variáveis, tanto no hebraico quanto no grego. O temor ele pode ser sim um medo excessivo, sabe aquele medo que, ai meu Deus! Você tem medo de alguma coisa assim que te tira do barata? Mulheres geralmente têm temor por barata. Já tem até um apelo, já tem gente levantando a mão dizendo, eu quero essa oração, livra-me, Senhor. Lá em casa a gente tem um combinado de ensinar coisas de meninas para as meninas e de homens para os homens. Helena esses dias estava com medo de barata, a gente deixou. Aí Ellen, com aquele jeito, ela falou assim para o Benício, você não pode ter medo de barata. Ele falou, beleza. Aí ela falou assim, a sua irmã está com medo da barata, vai matar. Meu irmão, ele não só matou, como voltou com ela pela antena, falou, tá aqui. Eu juro. E aí agora é muito louco, porque ele fica assim, ei, podia aparecer uma barata, hein? Agora, mulheres, quem estava aqui naquele culto da noite lembra. O culto rolando numa boa. Nós batistas somos silenciosos durante o culto. De repente na galeria começou um, ah! Eu falei, chegou a hora. Já comecei a arregaçar a manga, falei, é hoje. Tiago virou a boina para trás e falou, vai, tipo o Rock Balboa de Jesus. Orlando engrossou a voz e fez, ah! Para ver quem falava mais grosso, se era ele ou o Satanás. Mas era o quê? Uma barata. Quem estava aqui lembra, era a gente levantando ali. Eu falei, Jesus não só manifestou, como está tentando matar os irmãos. E era uma barata. O temor ao Senhor não é esse tipo de medo. O temor ao Senhor tem a ver com uma mistura de excessivo respeito que gera medo, mas uma honra de servi-lo com aquilo que Ele é. Por que o salmista está dizendo isso? Porque tem muito crente que conhece ao Senhor, mas não o teme. Temer ao Senhor é ter uma vida de acordo com aquilo que Ele espera de nós. E a felicidade vem. O que o salmista está trazendo é que aos que temem verdadeiramente ao Senhor, o Senhor suprirá tudo o que precisa. Ah, ser crente é legal demais. Quem fala errado disso não entendeu. Os textos de temor que nos ajudam, Eclesiastes 12:13 vai dizer, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tem mais. Provérbios 14:27. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Provérbios 15:16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Quem teme ao Senhor, primeiro, o texto está dizendo que não vai ter falta de nada. E vai ser feliz com o que tem. Não adianta buscar felicidade no outro se nós não tememos ao Senhor. Famílias felizes não são só as que são unidas. Famílias felizes são as que temem ao Senhor. Porque se temerem ao Senhor, vão cuidar um do outro. Ontem a gente... Tem umas cenas lá em casa que meu desejo seria ter uma câmera escondida. A Helena chegou à noite, a Ellen falou assim... a Ellen deu 2 ordens para ela na hora de dormir. Guarde as coisas, né? Guarde os brinquedos e suba, escova o dente e vai dormir. E a Helena é o oposto aqui, né? A Helena ela quer deixar claro que ela nos honra. Aí ela chegou, a Ellen falou assim, aí a Ellen foi dar uma fala, e ela falou meio que dando uma outra direção. Você fez tal coisa? Ela falou assim, não. Eu fiz aquilo que você pediu, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Aí eu comecei a rir, eu falei, amor, a Helena vai viver até uns 130 anos. Tipo assim, é um negócio que eu racho o bico. E não era uma bronca, sabe? Filha, você fez tal coisa. E a bronca veio dela. E foi desse jeitinho. Não, mãe, não fiz, porque você disse outra coisa. E como eu quero te honrar, porque a Bíblia diz, quem honra os pais vive, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, ela já dá bronca na mãe usando Bíblia. O que o salmista está dizendo é que quanto mais temer ao Senhor, mais feliz a gente vai ser.
E a Bíblia é muito paradoxal, porque ligar a palavra temor à felicidade, não parece um pouco absurdo? Quando a gente fala assim, tema alguém será feliz, você fala assim, meu Deus. Mas é porque a gente está falando de um Senhor que é Pai. A gente está falando de um Senhor que é bom. A gente está falando de um Senhor que quando a gente teme, Ele tem o melhor para a gente. Você tem noção do que é ser crente? Por isso que eu vou repetir, ser crente não é frequentar igreja de domingo. Ser crente é temer ao Senhor. E quem teme ao Senhor será suprido em todas as suas necessidades e provará da verdadeira felicidade. Todo o restante é detalhe. A base do salmo é então, tema ao Senhor. Meu irmão, a gente vai precisar voltar a falar sobre quem Deus é na igreja brasileira. Deus está virando um produtinho do meio. Deus está virando o gênio da lâmpada. Hoje em dia tem igreja que você vai, e aqui eu estou criticando a igreja evangélica, tá bom? Quem não é evangélico nem me importa. Eu estou criticando aqueles que se dizem evangélicos, que estão acabando com o nome do Senhor. Que estão fazendo de Deus, primeiro, um velhinho bocó. Pode tudo, aceita tudo. Meu irmão, nunca se viu tanta depressão no mundo, sabe por quê? Porque existe um vazio gigante no coração daqueles que não entenderam quem Ele é. E buscam e nunca estão satisfeitos. E buscam. Não. Quando a gente teme ao Senhor verdadeiramente, sabendo quem Ele é verdadeiramente, a vida é levada de forma mais fácil. Comprar comida japonesa com o filho se torna divertido. Comer pão na chapa se torna divertido. Sim ou não? Você acorda e olha para o trabalho que Deus te deu e fala, obrigado. E aí a gente aproveita mais a vida. Então o princípio de toda felicidade, tema ao Senhor. E a segunda coisa, felicidade de quem teme é um equilíbrio de coisas importantes da jornada. E aí o salmista no verso 2 e 3, ele abre. Ele vai dizer, você comerá do fruto do seu trabalho. E aqui já é interessante. Tem aqui uma dualidade no conceito teológico sobre se é uma sequência verdadeiramente ou se tem uma pausa. Mas vamos trazer aqui para a forma que eu acho que o Senhor nos ensina no Novo Testamento. Olha o que ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho, ou seja, então a gente trabalha para comer, está tranquilo, trabalhar não é um problema, mas está dizendo que a gente vai ser feliz e próspero. Pegou? Quando a gente teme ao Senhor, trabalhar é uma bênção. Nossos empregos é uma bênção, sim ou não, queridos? É uma bênção de Jesus. E aí ele vai continuar no 3. Sua mulher, e aqui o sua mulher é porque o contexto da Bíblia geralmente era para o homem. Mas aqui você pode trocar seu homem, seu marido, seu filho. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aqui o salmista, ele elenca as coisas importantes da vida de um homem. O trabalho, a esposa, os filhos e a mesa. Ele está trazendo para a gente então que depois que a gente teme ao Senhor, há um caminho de coisas que parecem simples, mas que completam a nossa felicidade. Trabalharemos e com o trabalho comeremos, porque Ele já nos garantiu, Ele já reforçou que não teremos falta de nada, mas a verdadeira felicidade não está nas coisas que o mundo valoriza, como riqueza, uma vida sem problema. Pelo contrário, ele está lembrando aqui que servos de Deus devem viver com moderação, mesmo que a maioria não viva assim. E aqui, irmãos, é a beleza do Salmo. Você temeu ao Senhor? Temi. Agora você trabalha, se alimenta, e aqui, quando a gente lê Salmos, na verdade, quando a gente lê Bíblia, aí eu vou fazer uma confissão de pecado. É onde a nossa fé é arrebentada. Porque ele está dizendo assim, você vai ter essa questão do cuidado, a sua mulher é como uma videira frutífera. O que quer dizer sua mulher é uma videira frutífera? Se você tiver muito filho, você vai ser muito feliz. Muito feliz. Nessa parte, o século XXI fez a gente se calar com esse assunto. E eu entendo porque eu sou vítima não, porque eu também bebo dessa fonte. Eu lembro o dia que a gente olhou um para o outro e falou assim, 2 tá bom. Mas o nosso desejo desde sempre era ter 8. E hoje eu percebo que eu falhei por não ter tido 8 filhos. Mas o que o Salmo está dizendo, porque, irmãos, vamos ser sinceros. Uma casa que teme ao Senhor, que é feliz no Senhor. Imagina a tua mesa, cheia de filho. Para a gente que é crente, não deveria ser uma alegria? Aliás, deixa eu aproveitar. Hoje é o Dia Nacional da Adoção.
Dá tempo ainda. Quem está afim? Não, estou brincando, não precisa levantar sua mão. Não. Miguel, gostei. O Miguel já levantou a mão. Miguel, você se cuida, que você só tem 5 anos, meu filho. Vai adotar o quê? Um recém-nascido? Um reborn. Nos livra, Senhor, dessas pragas. Então aqui o salmista está elencando coisas que, depois de temer ao Senhor, são importantes. O trabalho, o alimento, a família ao redor da mesa. A gente não precisa de muito para ser feliz. A gente só precisa estar focado na coisa certa. Meus irmãos, existe algo singular na família. Se não fosse tão importante, a Bíblia não frisaria tanto. O Salmo 133 vai dizer que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Você tem noção? Quase que eu preguei esse salmo hoje, porque eu amo esse salmo. Você tem noção do que o salmo está dizendo? Primeiro ele vai dizer que filhos são herança. O que é uma herança? Quem aqui já ganhou herança? Não, precisa levantar a mão também não. Imagina você falando, eu sou muito rico, eu ganho uma herança. O que é uma herança? É algo que eu ganho sem merecer, ok? Herança não há mérito. Você ganha herança porque você está numa linha. Quando alguém morre é teu. A Bíblia está dizendo que filhos são herança. Ou seja, nós recebemos sem merecer. E aí vai dizer que eles são como flechas na mão de um guerreiro. O que um guerreiro faz com a flecha? Primeiro, deixa ela bem afiadinha. Sim ou não? Para que quando acertar, não volte. Segundo, todo guerreiro quando vai para a batalha, quando anda na batalha, ele anda perto da flecha ou longe da flecha? Ele anda junto da flecha. Ou seja, ele está nos incentivando a olhar para os nossos filhos como alguém que a gente afia, para que quando soltar não erre o alvo. A Bíblia está nos ensinando nesses salmos que nós precisamos valorizar aquilo que realmente importa enquanto temos. Porque enquanto temermos ao Senhor, Ele não deixará faltar nada do que a gente precisa. Mas aqui, me permita te dizer uma coisa. Por que temer ao Senhor é a premissa de todas as coisas? Veja, e aí, eu nunca entendo, ou melhor, não é que eu não entendo, eu tento caminhar naquilo que o Senhor tem designado para a gente aqui, Orlando, Tiago, a gente tem orado por isso. Senhor, nos ajude a ser relevante e com a frase do Vitor de novo no meu coração. Enquanto há pão, há murmúrio no beco dos famintos. Por que o temor ao Senhor é primeiro do que toda a parte da família, da mesa e do trabalho? Porque trabalho, família e mesa, tem horas que a gente vai perder. Tem hora que vai dar errado. Tem hora que a gente vai ter que enterrar pessoas que a gente ama. Percebe por que o temor ao Senhor é a primeira coisa da felicidade? Até a inversão é prejudicial. A minha família é a coisa que eu mais amo e sem eles eu não vivo. Deixa eu te pedir uma coisa, em nome de Jesus, não fale essa frase. A única coisa que a gente não pode viver sem é sem o Senhor. Porque se nós temermos ao Senhor, se a nossa família conhecer ao Senhor, a gente vai poder dizer a frase, ainda que dê errado, já deu certo. E um dia estaremos todos juntos na presença do Senhor. Amém, igreja? Então temer ao Senhor como prioridade é porque isso que o salmista está dizendo como essencial, mas secundário, é passageiro. Uma hora a gente perde. E é interessante, né? Como é seu nome? Perdão, querida. Você. Luana, né? A Luana está aqui, irmãos, 1 mês que perdeu o filho. Filho? Filha. Filha. E é muito interessante as formas que Deus quer ministrar o nosso coração. Porque atrás de você, Luana, está a Vanessa e o Bruno. Que tiveram com a gente a semana passada. E a gente está orando por vocês a semana toda. Semana toda. E a nossa oração, e aqui não tem a ver com religiosidade, pelo amor de Deus, Vanessa e Bruno, me entendam. A nossa conversa essa semana, tanto em casa como no time, era assim, Deus, permita que eles fiquem aqui para que a gente possa cuidar deles. Não tem a ver com igreja, com crescer igreja. Mas é porque a dor de vocês nos pegou a semana passada. E agora vem você, Luana, para completar isso. E o Senhor nos ensinando, através da vida delas e da Márcia. Eu vi que a Márcia está aqui também. Está ali a Márcia, que perdeu a filha ano passado, nova. Diego e Ju, que não estão aqui, mas que perderam o Isaac com 9 anos, 8 anos. O que eu quero te dizer com isso? É que temer ao Senhor como coisa primordial faz com que a gente tenha inclusive forças para que quando o essencial não tenha, a gente dependa dEle. E Ele vai cuidar do nosso coração, porque tem coisas que a gente não explica.
a não ser depositando em Gênesis capítulo 3, é por causa do pecado. Porque para mim, enquanto pastor, na minha humanidade, eu olho para a vida e acho um absurdo uma mãe enterrar um filho. Mas enquanto crente, Gênesis 3 vai dizer, o plano inicial não era esse. Vocês escolhem isso porque preferiram o pecado. Mas eu continuo Senhor sobre toda a história. Então confiem em mim, para que vocês não desanimem. Enquanto a nossa felicidade estiver pautada no temor que temos por Ele, Ele vai suprir a nossa jornada. E quando eu falo sobre valorizar, irmãos, me permita repetir isso. Um dia seremos apenas memórias. Vamos perder, já sabemos, mas o que estamos construindo até que aconteça? Porque eu sei que nós, crentes, aqueles que nunca perderam ninguém, qual que é a nossa grande oração? Senhor, volta antes que os meus morram. Que é bom, que está tudo resolvido. Mas deixa eu te dizer, não dá para ter certeza que vai ser assim. Nossa oração deveria ser, Senhor, me ajude a ser intenso, enquanto eu e os meus estão aqui. Porque um dia será só saudade. Que o meu temor ao Senhor me ajude a cuidar daqueles que o Senhor confiou às minhas mãos. Vou falar um negócio aqui para vocês. Porque como o Orlando é meu amigo, eu vou falar. O Orlando é um cara muito intenso com o reino. Muito intenso. Se você me conhece, você sabe que para mim, Orlando e Tiago não são só um presente na minha jornada, mas de crente, dos que eu mais incríveis que eu já conheci são os dois. Mas Orlando é um cara que está gastando tanta vida que está me preocupando. Sim ou não? E eu falei, Orlandão, você tem que curtir um pouquinho mais a jornada. Seus pais estão vivos. Deus te deu uma namorada incrível que é crente. Vai ser feliz porque um dia, meu irmão, não vamos ter mais. Aí eu rachei o bico. Conversamos sobre isso e o Orlando tem um coração ensinável lindo. Aí o Alan chegou pra gente nessa semana e falou assim, vai ter um jantar aí, segunda-feira, que segunda-feira é a nossa folga, quando dá. E é na segunda-feira. Aí o Orlando olhou e fez assim, eu não irei. A gente numa mesa de almoço, né? Aí eu fiz assim, nossa, o Orlando tá bravo, né? Ele falou, vou com a Amanda ao cinema. Meu irmão, é sério, se não fosse um restaurante um pouquinho mais chique, que a gente tava num restaurante bonitinho, eu dava um glória no meio do restaurante. Eu tive que manter a postura. E se eu fosse pentecostal, você não sabe o que eu ia fazer naquele restaurante. Aí, o Alan, com a bondade que ele tem, fala assim, não, mano Orlando, é só um jantar. Ele falou, eu já combinei com a minha namorada. Meu irmão, é sério. Aquela fala, aí tadinho do Alan, eu mesmo falei, Alan, não chame mais. Ele não vai segunda-feira. Até quando a gente vai ter? Ah não, pastor, mas são jovens não morrem. Tem certeza, querido? Tem certeza? Para morrer, você sabe o que precisa? Só estar vivo. Não sabe até quando. Então que o nosso temor ao Senhor nos permita ser intencionais com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Para que quando a saudade bater, a história recarregue a memória. Se eu fosse dar uma dica para vocês, enquanto perda, que as boas lembranças recarreguem o coração. A lembrança de quando aprontou, de quando fez alguma coisa que riu muito, porque é nesses momentos que mesmo em meio à dor da jornada, a lágrima vai encontrar um sorriso. Porque tem algo que foi construído. E o temor ao Senhor é o que faz com que a gente não desista. Dizendo, um dia, toda lágrima vai ser secada. Um dia, todo choro cessará. E aí eu termino com o ponto 3. Felicidade é o resultado dos que são abençoados pelo Senhor. E aí ele vai dizer, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Aí a gente começa a perceber, então, que o conceito de felicidade básica é simplesmente viver para o Senhor, para que a gente perceba a jornada que Ele tem para nós e aproveite cada detalhe. Talvez a gente vá durar bastante, talvez não. Mas que a felicidade seja sempre uma verdade. Que a gente possa perceber que a nossa felicidade não depende mais do quanto eu ganho, do quanto eu tenho, do carro que eu tenho, da viagem que eu faço. Não depende.
Mas depende de olhar para o Senhor e olhar para os meus e perceber que a gente tem frutificado de acordo com a vontade dEle para a nossa família. E todo o restante, não que não seja importante, mas continuará sendo secundário, porque o primário a gente tem controlado. Amém, queridos? Quero concluir essa pregação, não sei, te dando talvez uma dica, ou algumas dicas. A primeira delas é, tema ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Viva para Ele verdadeiramente. E aqui eu não estou dizendo só para quem não tem. Eu estou dizendo para aqueles que ou acham que tem, ou o tem de forma equivocada. Tema ao Senhor no sentido de entregue-se, confie. Deixe sobre as mãos dEle tudo aquilo que te aflige. Deixe claro que a sua vida pertence a Ele. Você que tem filhos, consagre os seus filhos ao Senhor. Assim como Ana fez. E Ana nos constrange, porque Ana era estéril. Ela ora, Deus dá o filho e ela consagra ao Senhor. Semana passada eu preguei sobre Eli. Dá uma estudada sobre a história de Eli. Sabe por que tem pouca coisa? Porque é no mesmo tempo em que está existindo a história de Samuel. Samuel está tão em evidência por ser alguém que teme ao Senhor, que de Eli você tem que fazer pinceladas sobre a história. Então a dica é, não só consagre você, consagre a sua família ao Senhor, para que do jeito dele, Ele faça o que tem que ser feito no nosso lar. Para que se um dia for só saudade, que Ele segure nas nossas mãos para que a gente não desista. Para que a gente possa entender que a última palavra virá sempre dEle. Se você conhece ao Senhor e ainda tem vivido com dúvidas, em nome de Jesus, se entregue verdadeiramente. Talvez você não o conhece, e aqui eu quero repetir, eu não estou falando de religião, não estou falando de ser batista, eu estou falando de soteriologia, de salvação, ter o Senhor como Senhor das nossas histórias, para que ainda que dê errado, dê certo. Não sei se você vai se lembrar quando eu falei que era um sonho ter batizado a minha filha, e agora meu último sonho era batizar aquele pequenininho que está me olhando, ele. É porque a minha grande luta da vida hoje é para que os dois amem ao Senhor, temam ao Senhor, porque um dia eu quero encontrá-los na eternidade. Eu quero estar com eles lá. Eles outro dia perguntaram, ele falou assim, pai, no céu a gente vai se conhecer? Eu falei, acho que vai. Você vai estar tocando bateria e eu vou estar pregando em algum culto. A gente vai se ver. Todo o restante é muito passageiro. Quanto à família, que possamos cuidar, amar, valorizar, ser intenso e intencional, não permitir que nada mude as nossas prioridades, ser frutífero, valorizar o casamento, amar os nossos filhos, que as coisas secundárias não têm tanto valor. Mas pastor, eu estou um pouco sem tempo, né, porque eu trabalho muito. Em nome de Jesus, pede as contas desse trabalho amanhã. Vai arrumar outro que trabalhe menos, vai cuidar dos seus filhos. Mude para um apartamento menor, mas vai jogar bola com seu filho. Cuide da tua esposa. Ontem eu fiz uma pergunta no culto dos homens que eu preguei. Eu vou repetir ela aqui. Eu vou falar para os homens, mas serve para você também. Qual foi a última vez que você falou que amava a tua esposa? Mas eu sou tímido. Eu não perguntei se você é tímido. Eu perguntei a última vez que você falou que amava a tua esposa. Ou tímidos não podem amar a esposa, não podem falar. Qual foi a última vez que você falou que amava seus filhos? Qual foi a última vez que você abaixou para brincar com seus filhos? Vou piorar. Qual foi a última vez que você beijou teu filho? Qual foi? Qual foi a última vez que você parou tudo para brincar de Lego? Ou para correr no quintal? Ou para ir no parquinho? Hoje em dia, tanta praça com aqueles parquinhos enferrujados que dá para ter até tétano, mas a gente vai junto. Qual foi a última vez? Você jogou taco com seu filho. Percebe? Daqui a pouco a gente não vai ter mais. Daqui a pouco eu não sei se eu vou ter um parceiro para ir no Barbosa comigo comprar comida japonesa. Daqui a pouco eu não sei se eu vou ter uma princesa andando na sala dizendo que me ama o dia inteiro. Não sei. Daqui a pouco eu não sei nem se eu vou ter minha esposa. Tudo bem que quando a gente olha para a saúde, a chance dela ficar viúva primeiro é muito maior. Muito maior. Mas Deus sabe todas as coisas. Os meus pais, os meus amigos. Até quando eu vou ter o Orlando como meu amigo? O bicho está voando. Já já alguma igreja leva. Cadê o Orlando? O Tiago. Até quando eu vou ter o Tiago como meu amigo? Tiago essa semana, sexta-feira, faz aniversário.
pode comprar um presente para ele. Até quando? Não sei. O Tiago, a gente tem um compromisso. Ele só sai dessa igreja se eu sair, e para ele sair antes, no RG dele, o nome do pai tem que ser o meu. Eu quero lá, filiação, o nome da mãe e do pai vai estar Bruno César Lopes Ramos. Até quando? Não sei. Tema ao Senhor e valorize quem está perto de você, porque a gente não sabe até quando. Mas o texto está nos garantindo que se a gente temer ao Senhor verdadeiramente, a gente vai ser muito feliz. Não é com muito, é com o que a gente tem e com quem a gente tem. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você nessa manhã. Em nome de Jesus. Minha oração dessa manhã é essa oração de avaliar o que a gente tem feito. A primeira parte dessa oração que eu queria que você meditasse é sobre temer ao Senhor. A gente está fazendo tanta coisa errada em nome da religião, que parece que salvação virou um negócio meio de frequentar igreja, de fazer estrepulias gospel. Não. O que a gente tem para te oferecer aqui de mais importante é um Senhor tão maravilhoso que muda a nossa história inteira. Que nos conforta, nos consola, nos ama, segura na nossa mão no dia da dor, nos abraça no dia do aperto e nos garante que no final já deu tudo certo, porque Ele venceu aquilo que mais nos afligia, que era a morte. A segunda coisa é sobre quanto a gente tem valorizado o que realmente importa. Encerrando o mês da família, o que a gente tem feito? Trabalhado demais? Amado pouco? Ah, mas meu casamento é uma porcaria. Mas se é seu casamento, quem tem que lutar para mudar é você. Tema ao Senhor. Qual foi a última vez que você jogou bola com seu filho? Será que não é essa tarde que vai voltar o futebol? Um videogamezinho? Qual foi a última vez que você deixou a sua esposa toda feliz? Porque você deixou claro o quanto a ama. Seus pais. Por que tanto medo de viver? Por que tanto medo de entender que seus filhos são do Senhor? Tema ao Senhor. Consagre ao Senhor. Fale do Senhor para eles todos os dias. Seja um ponto de encontro entre Ele e o Senhor, para que a gente siga a jornada. Porque se um dia for só saudade, é o temor que vai segurar o nosso coração, a nossa esperança. Essa pregação não é para te acusar ou me acusar. Essa pregação é para que a gente possa acertar o caminho quanto é tempo. É para que a gente possa ser intencional quanto é tempo. Amanhã seremos apenas memórias. Amanhã talvez teremos apenas saudade. Mas se a gente temer ao Senhor, se os nossos temerem ao Senhor, quando Ele voltar está tudo resolvido na presença dEle. Eu queria te dar um tempinho de reflexão. Um tempinho para você orar. Se você tiver que desabafar, confessar, gritar, pedir perdão, ou pedir, Senhor, me ajuda, me encoraja. Quero te dar um tempinho aí. Mas fale com o Senhor. Ore. Deixe claro o que está passando no seu coração nessa manhã. E no final a gente vai orar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é dissipa as trevas.
Feche seus olhos, deixa eu orar por você nessa manhã, antes da gente continuar a canção. Se você estiver com a sua família aí, já dá uma abraçada nela aí. Quem sabe, né? O primeiro abraço da semana. Mas continue com seus olhos fechados, deixa eu orar por você. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque existia na agenda de Deus um encontro com você nessa manhã, para tratar coisas que você precisava. Talvez o que está passando no seu coração agora é um arrependimento, mas Deus está dizendo, ainda dá tempo. Talvez o que esteja passando no seu coração é, Senhor, mas eu tenho medo. E Ele vai dizer, ainda dá tempo. Talvez o que esteja passando no seu coração é, mas como é que faz para esse negócio de temer ao Senhor? Ainda dá tempo. É só dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ou eu quero voltar ao Senhor. Talvez você esteja aqui vivendo uma angústia de dor, de sofrimento. E já tentaram te oferecer um monte de coisa para suprir. E sabe por que não vai suprir? Porque é o temor do Senhor que vai ter o princípio dessa felicidade voltar para o teu coração. Isso aqui é para você que está ouvindo nessa manhã e está percebendo que longe do Senhor não dá. E se você estiver no arrependimento, na luta, trazendo um monte de coisa à memória, nosso intuito aqui é orar por você para que você não desista, para que você siga, para que a partir de agora tudo se faça novo na sua história, para que aqueles que ainda estão no seu caminho percebam que há algo novo na tua jornada, para que o temor ao Senhor gere felicidade no teu coração. Então talvez você esteja aqui nessa manhã triste, sendo confrontado, precisando ser consolado, olhando para o teu lar e pensando, eu preciso muito correr para casa e abraçar meu filho, eu preciso muito dizer para minha esposa o quanto ela é importante, mas eu preciso temer ao Senhor para que isso seja uma verdade no meu coração e eu não fale mais com isso. Eu quero orar por você. Você que está fazendo qualquer uma dessas orações, precisando de uma oração, precisando entregar a tua família talvez diante do altar do Senhor, precisando de um reforço para não desistir, entendendo nessa manhã que é com o Senhor ou senão não tem jeito. Se for a tua oração, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você nessa manhã. Tem alguém? Pode abaixar, amém, já vi. Amém, já vi, amém, amém, pode abaixar. Mais alguém? Eu não vou demorar muito. Amém, louvado seja o nome do Senhor, pode abaixar. E a gente vai orar por você nessa manhã. Mais alguém? Amém, pode abaixar, acabei de ver. Não desista da sua família não, mas tema o Senhor antes de qualquer coisa. Há mais alguém? Eu não vou insistir muito. E a gente vai orar. Não? Então eu vou pedir para eles cantarem assim, amém, acabei de ver, querida, louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para o grupo de louvor cantar a segunda parte. Mas eu queria pedir que você que levantou a sua mão viesse aqui na frente. Você pode vir aqui, eu quero orar por você. Tem uma galera que quer orar por você. Vem aqui rapidinho, você que levantou a mão, não fique com vergonha não. Talvez seja o que você precisa para potencializar a fé, é isso? Pode vir. Vamos lá, repete a segunda parte. Venham aqui. É sobre temer ao Senhor e entregar o nosso lar. É sobre temer ao Senhor e dizer, Senhor, agora é tudo sobre o Senhor. É sobre temer ao Senhor verdadeiramente, dizer, o Senhor é tudo que eu preciso. Declare pelas ruas, é Jesus que tem poder para mudar essa história. Jesus, sobre escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.
pela tua palavra. Obrigado porque ela tem um poder transformador. Obrigado porque tem horas que escolhemos caminhos complicados e duvidosos, mas o Senhor vem ao nosso encontro, molda o nosso coração, cuida da nossa vida e nos dá novas chances, Jesus. Nos ajude a temer ao Senhor acima de todas as coisas, para que possamos provar a verdadeira felicidade. Que não sejamos performáticos, que não sejamos daqueles que optam por coisas secundárias, que não troquemos o Senhor, a nossa família, por nada nesse mundo. Que possamos parar de chamar de bênção aquilo que nos afasta da tua presença. Senhor, tem um monte de família, tem vidas precisando ser restauradas nesta manhã. Em nome de Jesus, venha de encontro aos nossos corações. Faça a sua vontade sobre nós e use as nossas vidas para que possamos gerar boas histórias que um dia recarregarão as nossas memórias e gerarão sorrisos em nosso rosto. Que a nossa caminhada seja uma caminhada potencializada pela tua graça e pela tua misericórdia. Venha com o seu bálsamo sobre as nossas vidas. E nós queremos declarar nesta manhã: a nossa família é do Senhor. Nos ajude a valorizar os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos pais. Nos ajude a ser intencional, a cuidar, a amar, a brincar, a beijar, enquanto temos Jesus. E para aqueles que estão na fase da saudade, que o Senhor venha com o seu bálsamo de amor. Cuide deles, dê força, renove a fé, revigore o ânimo e nos ajude a representar o Senhor sobre a vida deles. Toda honra e toda glória sejam dados ao teu nome. Obrigado por ser especialista em recomeços. Nós amamos o Senhor e amamos ser amados pelo Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Bom domingo.